Acredito que vocês estão seguindo a mesma série que nós. Então esse é o quarto tema dentro da série Examine-se a si mesmo. E eu não sei vocês, mas eu tenho sido moído com esses encontros. No primeiro encontro, a gente se deparou com a pergunta: onde você está? Fazendo olhar, para o nosso coração, para a nossa mente, para o nosso eu. Depois a gente falou sobre o ego, mais um pouquinho, fomos moídos, despedaçados. Semana passada, acredito que vocês ouviram aqui sobre a maneira correta para julgarmos, olhar primeiro para nós, tirar a trave que está no nosso olho, para então nos comover e ajudar o nosso irmão, quem está do nosso lado. E hoje, meus irmãos, eu quero trazer aqui um autoteste sobre a nossa fé. Mais um convite para nós nos autoexaminarmos e vermos que fé é essa que tem nos movido, no que temos crido e onde estão os nossos frutos. A ideia central do que quero falar aqui é que a fé verdadeira, ela se expressa e ela tem obras concretas. A fé verdadeira, ela vai se manifestar no ordinário, no dia após dia, em cada novo amanhecer. Você tem que ter frutos. Se isso não está acontecendo, é um convite para pararmos, refletirmos sobre o que a palavra de Deus nos revela, fazermos uma análise diante do Espírito Santo. Meus irmãos, em 2 Coríntios 13, 5, o apóstolo Paulo ele vai exortar a igreja de Corinto, dizendo: examinem-se para ver se realmente estão na fé, provem a si mesmos. E Paulo vai fazer então um apelo aos crentes de Corinto, irmãos, que realizem uma autoavaliação. E se há um convite para uma autoavaliação, isso significa que talvez alguns daqueles que estavam lá em Corinto estavam enganados. E se essa palavra chega até hoje aqui diante da nossa igreja, talvez alguns dos que aqui estão, talvez com 10, 20, 30 anos, caminhando como cristãos, talvez precisem ainda fazer essa autoanálise também. Talvez você e eu, diante do que será exposto aqui, devemos e possamos aqui fazer esse autoexame para saber no que realmente temos crido. Se a fé que professamos, meus irmãos, é realmente a fé que salva, a que conduz à bem-aventurança, a que nos levará a uma eternidade ao lado do nosso Redentor. Se Paulo fez esse apelo, é porque havia algumas pessoas em Corinto, e possivelmente talvez hoje aqui, que frequentavam a igreja, mas não possuíam uma fé salvadora. E por isso, antes de nós iniciarmos aqui, eu quero perguntar para a igreja: a sua fé é uma fé genuína? É uma fé verdadeira? É uma fé bíblica? Se a sua resposta é sim, os seus frutos, onde estão? Os nossos frutos declaram esta fé, evidenciam essa fé. Se a nossa vida terminasse hoje, meus irmãos, nós realmente temos certeza sobre a nossa salvação? A maior tragédia, meus irmãos, que pode acontecer, não são ímpios blasfemando contra o nosso Deus, vivendo de maneira como se não existisse o amanhã, não temendo nada, nem a ninguém. A maior tragédia que pode acontecer é pessoas aqui dentro se auto-enganando,
pensando professar uma fé salvadora. E talvez ainda não perceberam que continuam a carregar uma máscara, que continuam a fingir uma fé, irmãos, falsa, se é que podemos chamar de fé. Eis então a importância desta série, que tem me confrontado desde o primeiro encontro. Eis a importância dessa série diante da igreja. Um convite a cada encontro, a olharmos para o nosso coração, a olharmos para dentro de nós e sermos sinceros. Estamos tendo uma oportunidade de sermos sinceros conosco, uma oportunidade de nos rendermos verdadeiramente diante daquele que realmente pode nos salvar. E assim, irmãos, então esse sermão nesta noite, ele tem como objetivo desafiar cada um de nós, cada um dos que aqui estão, assim, avaliar a fé que nós temos professado. Será que ela não é apenas de palavra? Será que não é só blá 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 que a gente tem feito? Será que é uma fé viva ao ponto de fazer os meus sonhos mudarem por causa de Cristo? Que fé tem nos movido? É uma fé atuante? É uma fé que me faz perder a vergonha e falar aqueles que eu digo que amo, que existe um caminho, que existe um Salvador? Que fé tem nos movido? Será que não é algo religioso, vazio, pequeno? Apenas nos acostumamos a estar aqui, e aqui é bom de estar. É um ambiente agradável, é um ambiente gostoso, sadio. Será que não estamos confortáveis demais? E então temos só caminhado domingo após domingo? Por isso a minha oração nesta noite é que, à luz do texto bíblico, à luz da palavra de Deus, meus irmãos, nós façamos o que Paulo orientou à igreja de Corinto, que cada um aqui nesta noite examine o seu coração, examine a si mesmo, para ver se realmente esta fé é uma fé verdadeira. Em Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao 24, nós lemos o seguinte, meus irmãos. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, pois pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus.
Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos primeiro fazer aqui, irmãos, um breve panorama sobre quem é Tiago e o que essa epístola aqui do Novo Testamento ela tem a nos trazer, para quem era direcionada. Vamos tentar contextualizar um pouco aqui, irmãos. A primeira pergunta que a gente deve responder é, sim, quem é Tiago? Quem é o autor da carta? Existe um consenso entre os estudiosos de que esse Tiago, também chamado Tiago o Justo, ele foi meio-irmão de Jesus. E eu confesso que quando eu soube disso pela primeira vez, eu fiquei todo bobo, porque eu também me chamo Tiago, então achei bem legal isso. Ele se tornou, irmãos, nessa época, um dos principais líderes da igreja, um pastorzão, um dos primeiros pastores lá em Jerusalém. O ano da sua morte, 62 depois de Cristo. E nós podemos dizer, então, que nos primeiros anos da igreja, esse Tiago, o principal aqui, pastor da congregação de Jerusalém, foi o autor dessa epístola. A segunda pergunta é para quem que ele estava escrevendo essa carta? Quem era o público-alvo dessas palavras? Os destinatários aqui originais eram cristãos judeus que estavam espalhados por várias regiões devido à perseguição da igreja naquela época, meus irmãos, pelo Império Romano. Alguns estudiosos aqui também vão alegar que nós podemos estar falando de uma diáspora mais antiga ainda, sobre a perseguição dos assírios e dos babilônios séculos antes. E por isso, ao longo da carta, Tiago fala tanto sobre perseguição, sobre tribulação e sobre provações. E a terceira pergunta que a gente deve responder aqui era qual é o objetivo de Tiago ao escrever essa carta. E ele tinha um propósito aqui muito forte que a gente percebe muito claro. Ele queria fortalecer a fé daqueles irmãos. Ao escrever essa carta, Tiago tinha essa intenção de fortalecer aqueles irmãos que estavam enfrentando tal perseguição. Então, além de exortá-los, ele também tinha o objetivo de fortalecer a sua fé para que eles permanecessem firmes com Cristo Jesus. Deste modo, então, irmãos, Tiago, como pastor, a gente consegue perceber na epístola que ele não se concentra em doutrinas profundas, assim como Paulo faz, através do Espírito Santo nos revela tanta coisa. Tiago, ele se preocupa mais com o ordinário, com as coisas simples, com as coisas comuns do dia a dia, com as preocupações típicas de um pastor, tanto que ele fala sobre frutos. E é tão real isso que eu hoje, quando estou discipulando e acompanhando alguém, eu fico atento aos frutos que essa pessoa dá, para ver se realmente aquele discipulado, aquele ensinamento que eu tenho oferecido àquele irmão, tem gerado alguma mudança através do Espírito Santo de Deus. Tiago tem esse olhar de pastorzão, e ele fala aqui então sobre essas coisas do dia a dia. Em 1:22, ele vai declarar que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Caso contrário, nós estaremos enganando a nós mesmos. E não é à toa então que essa carta, irmãos, ela aborda diversos temas como cuidar da língua, sabe, os pecados da língua, a fofoca, a maledicência. Tiago vai falar sobre isso. Ele vai falar aqui sobre perseverar na oração, entre outras coisas do dia a dia de um cristão. Ou seja, ele trata de assuntos diretamente ligados à conduta da igreja, à conduta dos cristãos. Ele demonstra aqui um zelo. Talvez você perceba isso no Musta. Um zelo pastoral.
um cuidado sobre essas questões, sobre a saúde espiritual daquele povo. E o interesse de Tiago, portanto, então, não é se aprofundar em doutrinas, mas incentivar aqui uma vida de piedade, de frutos, uma vida prática de boas obras. E daí, com isso em mente, irmãos, tendo essa noção de quem era Tiago, para quem ele estava escrevendo e por que ele escrevia, qual era o motivo, talvez a gente consiga hoje interpretar corretamente o que ele quis dizer aqui no verso 24, por obras e não apenas por fé. Se nós olharmos somente esse verso e isolarmos ele de todos os versos que vêm antes e de toda a revelação bíblica, é perigoso. Mas eu quis dar um panorama aqui sobre quem era Tiago, para quem ele estava escrevendo e o que ele escrevia, para que a gente possa hoje tentar interpretar esse verso 24 sobre essa ótica, sobre essa perspectiva. Nós vemos claramente aqui no texto que Tiago argumenta que não é qualquer tipo de fé que salva o homem. Em outras palavras aqui, ele nos ensina que para ser salvo, não basta dizer que você crê em Cristo. Essa fé, ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser perseguida, irmãos, por obras. Quando você diz que crê tão somente, mas não há fruto algum, talvez você está só professando algo. Não houve uma mudança, não houve talvez um novo nascimento, talvez não houve uma transformação, porque a partir do momento que eu digo que eu creio, eu obedeço, eu frutifico. O que Tiago está querendo nos alertar, irmãos, chamar a nossa atenção talvez é para nós fazermos essa autoanálise, sim. Cremos no quê? E se cremos, onde estão os nossos frutos? Meus irmãos, verso 14, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ouçam com atenção aqui, irmãos, isso é muito importante. A palavra de Deus afirma que é possível haver pessoas dentro da igreja que professam uma fé de aparência, uma fé fingida, uma fé morta, uma fé que é incapaz de salvar. A Bíblia aqui nos mostra que muitos se enganam quanto à sua própria fé, acreditando que por assumirem intelectualmente algumas verdades, porque eu sei de alguns atributos desse Deus que pregamos, talvez até por eu expor bem a palavra de Deus, por eu me comunicar. Talvez, irmãos, tudo isso seja apenas racional e não fruto ainda de uma transformação. E talvez eu esteja me enganando dia após dia, domingo após domingo, culto após culto. Aceitar mentalmente o que é pregado aqui não é fé. Aceitar mentalmente quem é Jesus não muda nada, não salva. O fato de alguém conhecer toda uma doutrina e talvez expor isso aqui de uma maneira belíssima, não salva ninguém. O conhecimento sobre Deus não nos torna justos. O texto então aqui nos convida a uma reflexão. Você tem certeza da sua fé, que a sua fé é uma fé genuína, que a sua fé é uma fé verdadeira, bíblica? E sabe como que nós provamos isso? Olhe para as suas obras.
As suas obras confirmam essa fé salvadora. A sua fé opera juntamente com as suas obras? Ou você apenas admite intelectualmente como verdade os fatos que a Bíblia fala sobre Jesus? E nada muda. João Calvino, irmãos, ele vai falar sobre isso. No seu comentário sobre o livro de Tiago, ele diz assim: a menos que a tua fé produza frutos, nego que tu tenhas qualquer fé. Vou repetir. Ao menos que a tua fé produza frutos, nego que tu tenhas qualquer fé. Meus irmãos, que nós não venhamos nos deixar enganar. O inferno está cheio de pessoas que acreditavam estar salvas, que pensavam ter a fé verdadeira. E como eu disse aqui no início, muito mais triste do que o homem perdido lá fora é o homem que está aqui dentro, pensando estar salvo. Uma fé que não muda a conduta de um crente, jamais mudou o coração. No verso 15 e 17. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados do alimento cotidiano, e qualquer entre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, é morta. Aqui Tiago ilustra o seu argumento. Parece que com a intenção de dar força a ele, né? De que a fé sem obras é inútil, é morta. Comparando aqui palavras de compaixão sem ações concretas, do que vale? Ele ensina que a fé verdadeira, a fé que salva, ela leva naturalmente o crente a agir com piedade, com misericórdia, para com o irmão, para quem está do nosso lado. É impossível, irmão, ser diferente. Olhe para os seus frutos nessa noite. Faça esse autoteste. A pessoa que se diz cristã e não demonstra misericórdia, não demonstra compaixão aos necessitados, é muito possível, irmãos, que nunca tenha nascido de novo. Nunca foi regenerado. Nunca foi salvo. Por quê? Porque uma fé sem obras é morta. A marca visível do verdadeiro crente, segundo essa passagem, é demonstrada através de atitudes. Atitudes de misericórdia, uma vida piedosa. E essa misericórdia, irmãos, que nós devemos ter com quem está do nosso lado, é apenas um reflexo da misericórdia que Ele teve sobre as nossas vidas. Se ela não existe, talvez você ainda não entendeu. Lembra o que Jesus diz em Mateus 25? Isso é real, irmãos. No grande dia do Senhor, quando Ele voltar pela segunda vez, você lembra? Ele dirá, os que estiverem à sua direita, venham, venham benditos de meu Pai. Recebam o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Pois tive fome, me deram de comer. Tive sede, me deram de beber. Eu fui estrangeiro, vocês me hospedaram.
eu estive nu, vocês me vestiram, eu estive enfermo, me visitaram, eu estive preso e vocês foram me ver. Os justos perguntarão: Senhor, quando foi que nós vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? Quando o vimos estrangeiro e o hospedamos, nu e o vestimos? Quando vimos enfermo ou preso e o visitamos? O Senhor responderá: em verdade lhes digo, que sempre que fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. Irmãos, Jesus não está dizendo aqui que os salvos o serão porque fazem o bem. Não é isso que eu estou pregando. Não é isso que ele quis dizer, se você tem interpretado assim até hoje. Ele está aqui afirmando que quem tem uma fé verdadeira, inevitavelmente agirá assim. Você consegue perceber que nós podemos então avaliar que tipo de fé nós temos tido? Onde estão os nossos frutos? Onde estão os nossos frutos? A fé que salva, ela se evidencia em bons frutos, em boas obras, numa conduta justa, piedosa, obediência aos ensinamentos de Cristo Jesus. Fé e obras, meus irmãos, são dois lados de uma mesma moeda, ou seja, não existe fé cristã autêntica sem obras. E Tiago então traz o exemplo de Abraão, o pai da fé, a partir do verso 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato? A versão aqui diz insensato ou tolo? Tolo. De que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. É importante dizer aqui, irmãos, que Tiago não está comparando dois métodos de salvação, fé versus obras. Não é isso. Na verdade, ele compara aqui dois tipos de fé. Uma fé viva, operante, obediente, e uma fé meramente intelectual, morta, incapaz de salvar. E é comum aqui alguns se confundirem quando leem somente o verso 24, que diz que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. É claro, meus irmãos, se nós isolarmos aqui este verso de todos os que antecedem ali o texto e de tudo que é revelado biblicamente para nós, é perigoso realmente ler somente esse trecho. Nós podemos pensar aqui que a salvação vem por fé ou por obras, ou algo misto, de fé mais obras. Mas perceba que o próprio Tiago aqui, o próprio autor, ele vai citar Gênesis 15:6, que diz: Abraão creu em Deus e isso que a sua fé lhe foi atribuído para a justiça. Abraão então não foi declarado justo diante de Deus por obras, mas unicamente por fé. E mais, a Bíblia declara que a fé de Abraão, ela é anterior ao quase sacrifício de Isaque. A fé de Abraão, ela é citada em Gênesis 15, e o quase sacrifício do seu filho aparece lá no capítulo 22. Então a fé de Abraão, a obediência de Abraão, as suas obras, são frutos da sua fé verdadeira. Amém? Que nós possamos deixar isso bem claro hoje.
Não vem depois me dedurar para o pastor Musta, que eu falei que a fé aqui a salvação é por obras. Irmãos, esse episódio do quase sacrifício acontece depois da fé de Abraão ser mencionada no livro de Gênesis. E com isso, então, a gente tem que a obediência de Abraão, uma fé obediente, as suas obras são frutos de uma fé verdadeira. Amém? Concluindo esse trecho aqui, o ensino de Tiago, ele complementa perfeitamente o de Paulo e dos evangelhos. Que a salvação eterna é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé em Jesus. E se essa fé, ela se prova na obediência a Deus e a sua palavra, que nós possamos realmente pensar mais uma vez aqui e nos autoavaliarmos. Onde estão os nossos frutos? As boas obras seguem a fé, nunca vão preceder. Então, onde estão os nossos frutos? Meus irmãos, a salvação é um presente, a gente já sabe disso. Não depende do nosso esforço. Jesus, ele não disse assim, eu fiz a minha parte, agora façam a de vocês. Não, ele disse, está consumado. E é isso que dificulta às vezes o nosso ego de aceitar. Não depende de nós, não depende da nossa força. O novo nascimento não é uma escolha humana, é um milagre da graça que acontece no nosso interior e recebido pela fé. Para ilustrar isso, pense aí numa árvore frutífera, numa macieira, num limoeiro, uma laranjeira. O que a gente espera desta árvore? A gente espera frutos. A gente espera frutos, meus irmãos. Será que alguém que planta uma árvore dessa fica ansioso em não ver os seus frutos? Não. Uma macieira tem que dar maçãs. Um cristão regenerado tem que ter frutos. Com a fé, uma fé verdadeira, nós somos chamados a frutificar. As boas obras são frutos para que outros desfrutem dessa graça que tem nos alcançado. E eu quero concluir aqui, meus irmãos. Salvação não é adesão, a gente já sabe disso. Salvação é transformação. É algo que acontece no nosso coração, é nascer de novo. Não é porque você é membro aqui da Viva, aqui em Sara, não é porque você serve aqui em algum ministério, não é porque você canta, não é porque você prega, não é porque você é um ofertante fiel, não é porque você está todo domingo aqui que você é salvo. Jesus não vem buscar quem prega bem, quem toca bem teclado ou quem não desafina, não. Jesus vem buscar os regenerados. Não é, irmãos, aquele que contribui fartamente. Não. Ele vem buscar, irmãos, os que se arrependem dos seus pecados, os que reconhecem os seus erros, os que possuem uma fé provada, os que possuem uma fé frutífera. Meus irmãos, nascer de novo não é apenas uma reforma na sua vida, é uma mudança geral, é integral, não é só uma parte, não é só esse momento aqui, é todos os dias, todos os momentos. Não é só trocar alguns hábitos, é uma mudança completa da nossa natureza, é receber um novo coração
E para isso acontecer é necessário uma fé verdadeira, sem hipocrisia, sem fingimento. Uma fé que opera sim junto com boas obras. E sabe o que mais me assusta, meus irmãos? É que alguém pode estar aqui no meu lugar, pregando, talvez para multidões maiores do que essa daqui, falando sobre graça, falando sobre novo nascimento, sem nunca ter nascido de novo. Que tragédia! A fé fingida, ela pode enganar por toda uma vida. E se o Espírito Santo de Deus está nos orientando a fazermos uma autoanálise durante essa série, há um chamado de Deus para nos conscientizarmos, para nos lançarmos sem máscara alguma diante dele. Há esperança ainda. Irmãos, em Apocalipse 3:1, conheço as obras que você realiza. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Os membros dessa igreja pareciam crentes, falavam como crentes, cantavam como crentes, pregavam como crentes, mas as suas obras negavam a sua fé. Tinham aparência de vida, mas o texto nos revela que estavam mortos. Isso tem que nos constranger de alguma forma. Isso nos mostra que frequentar a igreja, ainda que seja, irmão, a melhor igreja do mundo, ainda que fosse Paulo, o pastor aqui desta igreja, não garante salvação de ninguém. Eu trago o exemplo de Judas. Claro que todos os acontecimentos da sua vida foram para que se cumprissem a palavra de Deus. Mas esse homem caminhou ao lado de Cristo, ouviu o pregando, falando. E no final, irmãos, ele vivia uma fé morta, carregando uma máscara, uma fé fingida. As portas ainda estão abertas. Ainda há esperança, irmão. Se eu terminasse o sermão aqui, que triste, que pesado. Mas já existe uma boa notícia, e glória a Deus por isso. Há uma boa notícia para você que está me ouvindo aqui agora. Você pode ser salvo. Pastor, mas eu já estou tanto tempo na igreja. Irmãos, responde para si mesmo, não precisa falar para mim não. Você pode ser salvo. Reconheça os seus pecados. Entregue-se àquele que pode te salvar verdadeiramente. Hoje é o dia em que o seu coração, ele sim pode ser regenerado. Ele pode ser transformado. Hoje talvez seja o teu dia de nascer de novo, mesmo caminhando há tanto tempo já dentro da igreja. As portas do paraíso ainda estão abertas, irmãos. Ainda há esperança, ainda há mais um dia. Mas há um dia em que essas portas se fecharão. Arrependa-te. Onde estão as tuas obras? Em Lucas 13, há uma parábola sobre a figueira estéril, irmão. Jesus conta que um homem tinha uma figueira plantada em uma vinha. Ele procurou frutos nela por 3 anos e ele não encontrou. Então, o agricultor falou assim: corta,
Por que ainda está aí ocupando essa terra inutilmente? Então o agricultor pediu mais um ano. Eu vou cavar ali ao redor. Eu vou adubar. E se ainda assim não der fruto, daí a gente corta. O que essa parábola ela mostra, meus irmãos? Primeiro, ela mostra a paciência de Deus sobre as nossas vidas. A misericórdia do nosso Pai sobre a nossa caminhada cristã. Mas, de outro lado, a gente vê a justiça. A gente vê que a gente serve um Deus justo. Então, você que entendeu essa pregação, você que sente o chamado de Deus, a salvação batendo no teu coração agora, não importa quanto tempo você está aqui, não. Eu quero proporcionar para nós, como igreja, a termos um momento de silêncio somente com nós e Deus. Sabe, para você pedir perdão pelos teus pecados. Não importa quanto tempo estás aqui. Talvez há muitos anos. Eu quero te convidar, a você que está sentindo Deus te chamando à salvação, a se humilhar diante dEle. Pedir perdão pelos seus pecados e convidar sim Jesus para fazer morada no seu coração. Cristo, irmãos, Ele não veio para fazer uma versão melhor de você. Para isso existem os terapeutas, os psicólogos. Não foi para isso. Jesus, Ele também não veio para te dar uma nova oportunidade. Jesus veio para te dar uma nova natureza, uma nova vida, uma nova gênesis, um renascimento. Para que você viva para Ele. Para que você negue tudo à sua volta. Para que você viva para a sua glória, frutificando em toda boa obra. Cristo, irmãos, Ele não é um acessório na tua vida. E o Senhor está batendo aí no teu coração. Ele não é um terapeuta para resolver, não, as tuas crises emocionais, ou os teus problemas conjugais. Não. Não é isso, não é sobre isso. Ele não é um garçom para te atender aos seus pedidos, não. Ele quer você por inteiro. A tua vida, os teus sonhos, os teus pensamentos. A tua vida por inteiro. Ele é o teu Salvador. Aquele que te ama. Independente do que você fez. Ele é o nosso Senhor.